can you trust in me? Bom dia, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia do seu podcast Dislexia com Café. Eu sou a Mônica, sou cristã, sou disléxica, sou formada em hotelaria, estou estudando psicopedagogia e sou a fundadora dos Sábios Disléxicos. Bom dia, Carol! Bom dia, Mônica. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Caroline, sou psicopedagoga, tutora para disléxicos e mestrando em neurociência. E hoje nós vamos trazer um tema super especial que está ali, é uma continuidade do tema que nós abordamos no último podcast sobre a adolescência. A gente vai falar do impacto emocional na adolescência, com os transtornos de aprendizagem, autoestima, ansiedade e bullying. É essencial esse nosso tema, né? Já que a adolescência eu acho pouco falada na internet, eu tenho essa Sim. sensação que é pouco falada e tem toda, né, a fase da adolescência envolvida. Então, eu acho que esse nosso tema vai fazer uma diferença muito grande e para fazer uma diferença muito grande na vida de muitas pessoas, deixe o seu like, porque quando vocês deixam um like, o YouTube e o Spotify mandam mais esse vídeo para ajudar outras pessoas também a terem Sim. essa informação, né? E aproveitando, Carol, vamos fazer o nosso merchan que a gente sempre esquece e a produção fica, não esquece de fazer o merchan. É Então, verdade, é vamos lá. verdade. Nós Ó, temos um curso Método Trove, que é um curso para adulto disléxico. Você, adulto disléxico, que quer melhorar o seu foco, a sua memória, a sua produtividade. O Método Trove é um passo a passo para você melhorar de uma vez por todas a foco, memória, produtividade. Um curso 100% online sim. com um passo a passo todo estruturado para você. Os links vão estar aqui abaixo, tanto no YouTube quanto no Spotify. E eu vou aproveitar para falar do livro Voando Alto com a Dislexia, que eu escrevi especialmente para pais, mães responsáveis de crianças disléxicas e os professores também que querem abordar esse assunto com crianças e que não sabem como começar, né, uma conversa sobre dislexia. Então, eu escrevi esse livro especialmente para esse momento, uma história bem lúdica. Eu sempre esqueço de falar, mas eu fiz o áudio com a minha voz para que as crianças possam ouvir, né, essa história e vocês poderem conversar com as crianças sobre a dislexia. Os links também estão aqui embaixo. E vamos falar da imersão, Carol. Sim, a gente tem também a imersão, são 4 aulas, falando sobre adaptações curriculares para alunos com transtorno de aprendizagem. A gente traz nessas 4 aulas muitas informações, adaptações usadas na Europa, nos Estados Unidos, para que você comece já vendo essas aulas e aplicando na vida do seu filho ou do seu aluno com transtornos de aprendizagem. Então, essa imersão também, o link vai estar aqui abaixo desse vídeo, junto com o livro e o método Trove para adultos disléxicos ou TDAH. E a gente pode começar o nosso podcast falando que a gente estava falando sobre esse bloco, né? Sobre a adolescência, tanto é que o próximo podcast também vamos falar sobre isso. E a gente queria trazer esse tema que é tão delicado, mas um tema que é do dia a dia, né? De todo dia, de todo mundo que tem um filho adolescente. Então, esse impacto emocional nos transtornos de aprendizagem é, da vida do adolescente é um impacto que pode ser levado para a vida toda. Pode ser que ele seja um adulto não tão bem resolvido na questão emocional, porque lá na adolescência ele não foi amparado, tanto com a família como na escola.
E a gente vai falar sobre isso passo a passo para que vocês possam também interagir com a gente aqui nos comentários. Pode deixar pergunta, deixar o seu testemunho, seu depoimento. A gente gosta de ouvir também vocês falando. Então, pode deixar o seu, se você sofreu bullying, se você tem ansiedade ou teve, se você tem a autoestima baixa ou teve autoestima baixa, deixa aqui para que a gente possa ler e conversar e te ajudar e também compartilhar, né, os nossos e os seus depoimentos. Então, vamos falar sobre autoestima, ansiedade, bullying e como tudo isso afeta o adolescente com dislexia, descalculia, o adolescente que também tem TDAH, né, que é o transtorno do neurodesenvolvimento, e isso vai repercutir, como eu já falei antes, na vida adulta. Então, pega aí a sua xícara de café e vem com a gente. Vamos começar a falar sobre o primeiro tema, que é o emocional que sofre muito, né, na vida desse adolescente. Quer começar você, Mônica? Quero. Então, vamos começar falando que quando a gente fala de transtorno de aprendizagem, muita gente pensa que é só dificuldade na escola, só aquela dificuldade Hum, escolar, né? Mas o verdade. impacto emocional é muito mais profundo e muitas vezes, Carol, silencioso, que ainda é mais Sim. perigoso, né? A adolescência, ela já é aquele momento de insegurança, de comparações, da busca, né, por aceitação do adolescente. Uhum. Agora, você imagina viver tudo isso, sabendo que você aprende de um jeito diferente, que os outros não entendem como é, e que você precisa de mais tempo, de apoio, de algumas outras adaptações, né? Sim. E isso pode machucar muito o adolescente. E essa dor nem sempre é dita, né, por Uhum. ele. Ele pode passar tudo isso em silêncio. E que isso pode ser bem perigoso, né, Carol? É verdade. E essa autoestima ela começa a desmoronar. Porque muitos adolescentes com transtorno de aprendizagem, ou até mesmo com o TDAH, começam a se ver como menos capazes. Mesmo que alguém diga isso, mesmo que alguém diga isso diretamente, as comparações e frustrações vão deixando marcas. Então eles ouvem aquelas clássicas frases, né, como você precisa se esforçar mais, seus colegas conseguem, por que você não? Você é inteligente, mas é preguiçoso. Ou o seu filho é inteligente, mas ele precisa se esforçar só mais um pouquinho para conseguir chegar lá. Então, eles ouvem isso com frequência, não é uma vez a cada 2 anos. E aos poucos, esses adolescentes começam a acreditar e pensam: talvez eu não seja bom o suficiente, né? Talvez realmente eu seja burro. E isso afeta a forma como ele se vê, como ele se coloca no mundo, como ele sonha com o futuro. Tem pessoas que tiveram os seus sonhos quebrados, né, em frantumes, porque justamente ouviu tantas vezes você não vai conseguir. Tá vendo? Todo mundo passa de ano, só você que não. Todo mundo Uhum. lê, só você que não. Então, isso acabou quebrando, né, muitos desejos e sonhos para o futuro. Então é bom ficar alerta no que sai da sua boca, professor, pai e mãe. Exatamente. Todo mundo que está em volta do adolescente. E eu vou contar que eu sonhava em ser astronauta. Eu sou apaixonada né, como chama? Pelo céu, não, pelo universo. Espaço, espaço. Pelo espaço, pelo foguete, eu sempre amei, sempre. Mas eu ouvia muito. Imagina, você não consegue fazer uma prova de matemática, como é que você vai fazer para entrar na NASA? Eu ouvi tanto isso que eu acreditei realmente. Eu falei, é verdade, como que eu ousei alguma vez na minha vida imaginar que eu seria astronauta? Que abuso meu, né? Uhum, E imediatamente eu cortei esse sonho. Não, hoje não tenho nenhum problema, sou super feliz, mas é assim, mas você vê como corta mesmo, né? sim, Como o que a gente ouve acaba cortando um sonho, então, para ficar bem atento sim, mesmo com o que a gente fala, né? Para as crianças e para os adolescentes, enfim, né? verdade.
E aí, o que que acontece? A ansiedade começa a pegar mais forte, né? Porque nessa fase da adolescência, estamos num momento mais complexo da escola, e aí começa a pressão por nota, prova, apresentação oral, trabalho em grupo, Carol, que eu te confesso que para mim aquilo era assim, terrível, sabia? Eu tinha Sim. pavor de trabalho em grupo, porque ninguém queria fazer comigo. Então, Ah, eu preferia fazer uma prova do que fazer um trabalho em grupo, porque pelo menos a prova eu olha. ficava quieta. Eu recebia meu papel e eu me virava só, né? Uhum. Agora, eu ser sempre a última a ser escolhida para fazer um trabalho em grupo e ser colocada num grupo onde o professor mandou, sabe? Ah, já que só tem três, a Mônica vai para lá. Mas não foi porque me escolheram. Sim. Então, trabalho em grupo para mim, assim, era um troço que realmente me tirava o sono. Olha, E que o que que coisa. acontece transforma em gatilho de ansiedade, né? Opa, Porque só de imaginar que teria um trabalho em sim, grupo, eu já tinha agonia. já A prova suava. já me suava. Eu já suava com trabalho em grupo, prova, né? Porque é aquele momento super tenso, né? E Sim. apresentação oral. Eu tinha pavor, né? Olha, menina. E aí o adolescente começa a ter medo de errar na frente de colega, Sim, sofrer dias antes da prova, que era a minha vida, sofrer por antecipação da prova, sim, evitar tudo que tinha que ser feito com leitura em voz alta. Eu evitava ao máximo, trocava qualquer coisa. Olha, eu faço tudo e vocês leem, sabe? Eu trocava, né? E ter realmente uma crise de ansiedade antes de ir para a escola. Eu sempre fui a adolescente que fingia que tinha dor de cabeça para não ir, né? Minha mãe não deixava. A minha mãe, não, 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 você toma um remedinho e vai, que a minha mãe não gostava que a gente faltasse aula. Mas já tentei, né? No passado tentei bastante. nossa, eu também. Porque também, né? Pô, Pela ansiedade, né, mesmo. sim. Até quebrar braço, quebrar perna. Eu dizia que estava quebrado, que eu tinha caído na escola, chamava minha mãe. Aí o pior de tudo é que a gente ia para a clínica e o médico falava, ah, luxou. Eu acho que ele tinha tanta dó de mim, não sei. Ele vai estar luxado, vamos colocar o gesso, ou senão vamos passar a faixa. E eu ia para casa com aquele pé quebrado, braço quebrado. Você acredita? Carol, já sei. Eu acho que ele também era um disléxico e tinha feito a mesma coisa. Ele reconheceu, falou assim, eu já sei. Sim, nossa, cara. Cruel isso, né? Ai, cara, É é aí que verdade. você vê que a gente, o quanto o disléxico sofre, né? Sofre calado, porque Uhum. você ainda ouve hoje em dia a gente falar, ah, virou moda, todo mundo é disléxico agora, né? É, Ou todo mundo é TDAH. é. Porque, nossa, é tão evidente quando a pessoa tem o TDAH ou tem a dislexia, não é tão evidente, mas você precisa fazer testes para comprovar, tal, mas principalmente um adulto fazendo a anamnese da vida inteira desse adulto, você acaba vendo Uhum. que a dislexia está ali, está acompanhando ele, e ele é aquele adulto ali que ainda não se encontrou até o diagnóstico chegar, né? Então, a gente sofre muito disléxico. É verdade, para deixar para vocês saberem como não é só a leitura e a escrita, como ele Sim, influencia, né, todas as sim, nossas áreas aqui da vida, do dia a dia, demais, né? demais, demais. E quando vem o bullying? Infelizmente, o bullying ainda é uma realidade. Eu acho que vai ser É, sempre, porque antes também. era outro nome, era tirar sarro, né? Tirar uma com a cara da pessoa. Agora Uhum. transformou, né, no bullying. É. E é uma realidade que tem a dislexia e outros transtornos de aprendizagem, que essa pessoa pode ser um alvo fácil, né, para essa
essa pessoa que vai fazer o bullying. Então, a gente pode colocar aí apelidos, risadinhas, quando a pessoa está lendo devagar ou errou alguma coisa que leu, né? Exclusões em trabalhos, em grupo, que a Mônica acabou de falar, né? Comentários maldosos, como, nossa, como você é burro, né? Nossa, como você lê mal, nossa, como você é lerdo, né? Lerdinha. eh, Você vai fazer parte, você vai fazer a parte fácil, né? Porque já que você não consegue fazer nada, ou senão você é aquele que vai desenhar só. Só Uhum. desenha e a gente faz o resto. Então, tudo isso fere profundamente. E essas feridas emocionais podem durar por muitos anos, como a gente falou no início do podcast, né? Você leva isso para a sua idade, para a sua idade adulta. E muitos adolescentes passam a se esconder, param de tentar, param de se expor, param de acreditar neles mesmos. E quando chega nesse ponto, ele para de sonhar com a faculdade, ele para de pensar, será que eu vou terminar o ensino médio ou não? Ele para, ele fala assim, não, acho que eu não vou mais terminar, não vou fazer. Para quê? Né? Eu já sei que eu não vou conseguir. Então, peraí, deixa eu ir para a área do crime, que é mais fácil, deixa eu ir para a área das drogas, deixa eu ir para a área do que é mais fácil fazer, né? Deixa eu ir para a área de uma faxina, deixa eu ir para a área de, vou fazer aqui uma sobremesa, vou vender, né? Tudo aquilo que é manual acaba sendo mais fácil. Então, deixa eu ir para essa área. Não desmerecendo, né, a faxina, quem faz bolo, quem trabalha com artesanato, claro, não quero desmerecer, é um trabalho nobre, né? Mas quero mostrar que você pode fazer tudo isso com os estudos. Você pode vender bolo Uhum. com estudando para o colegial, para o vestibular. Você pode fazer tudo isso estudando com o Enem, mesmo tendo dislexia. É isso que a gente quer mostrar aqui no podcast para você. Que mesmo com toda essa dificuldade, eu consegui, a Mônica conseguiu, sem adaptações, hein? E sem intervenções. E hoje você vai conseguir. Né? Hoje o seu filho, o seu aluno também vai conseguir. Porque hoje tem muitas adaptações e intervenções e profissionais especializados para te ajudar nessa caminhada. Então, eh, quando você já vê o seu filho ou o seu aluno parando, não tentando mais, não querendo fazer, porque ele sabe que ele não vai conseguir, é a hora do alerta, é a hora que você fale, não, eu tenho que me ativar, eu tenho que mudar isso, eu preciso procurar ajuda. Sim. Esse silêncio, né, Carol? Esse silêncio do adolescente, esse esconder é um alerta, né? Porque Sim, nem sempre o adolescente ele vai te contar que ele está sofrendo, ele pode sim, simplesmente se fechar, né? sim, E aí vamos prestar atenção no comportamento desse adolescente. Então, podemos prestar atenção em mudança de sono ou mudança uhum, do apetite, né? Aquela criança que não dorme mais ou só dorme, come uhum, demais ou para de comer, né? Mas essas mudanças drásticas, uma queda muito grande, né, do rendimento escolar, o isolamento social, eu acho que é uma atenção muito grande, né, que tem que ser sim, dada, aquela criança que não tem amigo nenhum, vive sozinho na escola, a uhum, falta de interesse por uma atividade que ele gostava antes, gostava muito e agora não gosta de mais nada. Não tem interesse por uhum, nada, né? Explosões de raiva ou crise de choro são sinais que elas merecem atenção, porque eles podem estar ali, ó, escondendo um sofrimento, né, que está ali sim. dentro do adolescente em silêncio. Sim, é verdade. Você sabe que na minha escola eu estava na quinta série e tinha um menino que chamava Carlos. Acho que eu já até contei isso para você, não contei? Ah, não, acho que não. Não, nossa, ele tirava sarro todos os dias de mim. Todos os dias. Na época, né? Anos, sei lá, quinta série, eu estava nos anos 90, não lembro. Ele tirava todos os dias. Ele me chamava de Xuxa da África. E aí, Mentira. e o problema é, ele era até mais escuro do que eu, só tinha um cabelo Ah, liso, tipo de indinho, sabe? Índio. aham. E aí, e meu marido, como é que se chama? Carlo. Cara. Hum. Aí, esse rapaz, esse menino, falava, aí, chegou a Xuxa da África. E o pessoal ria, né? E eu tava na classe toda, né?
E eu, nossa, chegava em casa chorando, rios, né? Mãe, o menino me chama de Xuxa da África. Eu ri, eu chorava, chorava, que nem uma condenada. Aí minha mãe, para com isso, não sei o quê. Você tem outros amigos? Eu tinha conseguido fazer num um grupinho de amigos, né? Mas quando não ia aquela minha melhor amiga, aquela amiga, amiga do coração, eu ficava perdida. Também, gente, também. Nossa, eu não sabia pra onde correr. Mas tinha os outros que também eram um pouquinho assim, daí eu conversava um pouquinho assim. Mas esse menino, nossa, isso me fazia sentir. é, é, Como é que fala? Assim, eu tinha aquela sensação de tipo, eu vou me isolar, sabe? Eu vou ficar mais na minha, porque assim ele não me percebe. Eu vou ficar quieta, porque assim ele não, né, não me vê, não me olha. Mas o menino me via todo dia. Aí, agora que eu sou adulta, né, eu falei, ou o menino era afim de mim, Aham, eu ia falar né? isso. E tava ali me perseguindo. E a Sim. Xuxa é bonita, pelo menos era, né, nos anos É, 90, né? então. E aí eu falei, acho que ele tá falando que eu era bonita. Bonita. É, eu ia te falar isso. Ele devia ser apaixonado por você, Sim, para perceber dessa forma, né? E sim. ele tava falando que você era muito bonita, só que você não era loira como a Xuxa. Era Não, isso. é. E eu, Mas nossa, cara. Mas é engraçado que a gente já tá naquele turbilhão ali da adolescência. Aí aí a gente já a gente passou por isso, né, gente? Eu sei que hoje tem as adaptações e tudo, mas nós na nossa época passamos tudo isso sem saber o que que era sem adaptação. Então a gente já Sim, tinha o turbilhão da adolescência, as dificuldades que a gente não conseguia entender o que que era. E uma pessoa, né, perturbando, sim, aquilo sim. te desequilibra, né? Me Nossa. perturbaram muito no segundo grau, porque eu mudei do Rio para São Paulo. Quando eu mudei, eu Ah, mudei na mesma escola, dentro da mesma escola, a gente só pediu transferência de cidade. E aí, quando eu ah, cheguei, o Rio tinha uma moda, né? Um tipo, um uhum, estilo, e São Paulo tinha outro. uhum, Então, eu cheguei carioca, né? Então, meu cabelo é enrolado, ele desenrolou um pouco, mas na adolescência era bem enroladinho, bem enroladinho. E eu sempre tive esse cabelão, então era um cabelo bem grande, que eu prendia assim, com rabo de cavalo, um coque alto. Minha unha sempre foi comprida, mas é natural, minha unha é assim, só que eu pintava de ah, preto. ah, E sempre de preto. E com uma mochila jeans. Quando hum, eu cheguei, todo mundo me olhou torto, né? E aí começaram uma perseguição, porque eu ia mal em todas as matérias, né? Eu era a estranha, a fora do ninho ali. Então eram três que me perseguiam, era um menino, uma menina e duas meninas. Elas eram hum. do jeitinho paulista, aquele cabelo comprido, loiro, bem esticadinho, franjinha, né? Então era assim, Carol, em cima de mim o tempo inteiro também. Até um dia que eu tinha um material de literatura e ninguém tinha. Aí ele teve que falar comigo. Ele falou, ai, a professora falou que você é a única que tem, né, um material de literatura. Eu falei, eles me chamavam de favelada. Aí ele falou, você pode me prestar? Eu falei, mas da favelada? O material da favelada, você quer? Não acredito. Sério? Aí, ai, desculpa. Ele me pediu desculpa. Ele falou, não, desculpa. É porque você era diferente e tal, mas de ti não tem nada contra você, não. Você pode me emprestar? Eu falei, não, eu empresto porque a favelada é super gente boa. Aí eu emprestei. Nunca mais, Carol. Nunca mais eles me perturbaram. Nossa, cara. Porque tinha vindo do Rio. Era Esse favela ali do é, Turbilhão. E eu tinha vindo do Rio, uma pessoa que não ia bem nas provas, que não jogava nada de educação física, porque eu não conseguia jogar vôlei, basquete, nada, eu era totalmente descoordenada, não jogava, então eu não tinha nada, entendeu? Eu não chamava atenção por nada, né? E aí eu me fechei, eu era bem quieta, eu era calada, eu entrava muda e saía calada da escola. Nossa, Mônica. Judiação. Pois é. Fiquei Aí, com dó de imagina. você agora. Ai, meu Mas Deus. depois eu fiz uma amiga e também era o mesmo problema. Quando a menina faltava, eu falei, pronto, agora, o que que eu faço? Vou ficar sozinha aqui nesse intervalo, né? Eu ficava Sim. desesperada. Cruel. Eu tinha um lado bom, porque eu gostava de esporte, sempre gostei. Então eu Uhum. jogava bem handebol, basquete, vôlei não, sempre detestei vôlei. Mas corrida,
aquele negócio de pular saco, tudo eu fazia, enduro, nossa, amava, sempre amei e amo ainda. Então, assim, eu era a louca dos esportes. E aí isso me ajudava, porque na Sim, hora de amiga. fazer o time, na hora de, Aham. né, isso me ajudava mais. Mas eu Não, te entendo Carol, bem. eu não, ninguém me chamava para jogar, porque eu não jogava nada. Inclusive, eu fugia, né? Então, eu não jogava. Aí, ninguém queria fazer trabalho comigo. Então, eu era muito sozinha, muito, muito sozinha mesmo, assim. Eu lembro que eu contei os dias para sair quando chegou no terceiro ano, né? Eu contei os dias que eu falei assim, graças a Deus, eu vou para a faculdade. Na minha cabeça, todo o meu problema ficaria na escola, né? Uhum. Mas, de qualquer jeito, aquela prisão ali ia acabar. Nossa, eu estava desesperada já na escola, desesperada. Cruel. Então é por Crua. isso que a gente quer que esse podcast alcance. Por isso que a gente fala, compartilha, dá o seu like, porque a gente quer que essas informações alcancem muitas pessoas no Brasil. Brasil, fora do Brasil, pessoas que falam a língua portuguesa, justamente porque tem pessoas que ainda estão sofrendo, como eu Sim. sofri, como a Mônica sofreu. Então esse Sim. podcast vai poder chegar até essa pessoa, libertar, falar, olha, oh, eu estou passando pelas mesmas coisas, deixa eu ouvir, né? Deixa eu ver qual é o caminho. E a gente pode aqui trazer já um passo a passo desse caminho, né, desse autocuidado emocional. A gente pode dizer que uma boa notícia é que tem como tratar, como cuidar, como apoiar esse adolescente. E aqui vão algumas dessas dicas, né, que é a valorização emocional. Dizer, eu entendo que isso é difícil para você, né? Vou colocar aqui, foi como se a Mônica fosse minha filha adolescente. Eu entendo, Mônica, que isso é difícil para você. E já dá um abraço emocional nessa pessoa, né? Ou um apoio psicológico ou psicopedagógico, para que esse aluno consiga ter uma direção nos estudos. Então, é essencial para trabalhar a autoestima, a ansiedade, a identidade desse aluno, um ambiente seguro em casa e na escola, onde o erro não seja motivo de vergonha, mas parte do processo. Uma frase que eu falava assim, e eu ainda falo, na verdade, mas antes eu falava bastante para os meus filhos, é, não importa se você tirou nota baixa, não importa se você errou toda a prova. O importante é que a mamãe viu o quanto você se esforçou, estudou e se empenhou para fazer essa prova. Significa que a próxima prova vai ser melhor. Porque essa foi difícil, essa teve muitos erros, quer dizer que a próxima vai melhorar, porque você já estudou, agora você vai estudar de novo, com aquele mesmo conteúdo, e a próxima vai ser melhor. Então, não carregue, né, não leve esse peso da nota baixa, dos erros, por muito tempo, mas transforme isso em uma leveza, olha o quanto você se esforçou. Não importa que você tirou nota baixa, importa foi o seu empenho. Eu vi que você se esforçou. E fica tranquilo que eu vou conversar na escola, eu vou conversar com a professora, eu vou conversar com a coordenadora e vou mostrar que você se esforçou, se empenhou. Então, celebrar também cada conquista. As conquistas dos disléxicos são pequenas. Em um mês, ele faz pequenas conquistas. E no final do mês, ele tem grandes vitórias. Então, celebrar cada conquista, celebra com uma saída, celebra com um doce preferido, celebra com não sei, um presente, um brinquedo, um jogo, uma roupa, uma coisa que ele quer, um show, ir em algum parque, celebre, não deixe passar pequenas vitórias, porque são importantes para principalmente na construção dessa autoestima. E ensinar sobre o próprio transtorno. Quando o adolescente entende o que ele tem, ele passa a se reconhecer com mais paixão, com mais autoestima, ele se olha com mais amor, não com raiva dele mesmo. E aqui é uma dica que eu posso deixar para você. O livro da Mônica, Voando Alto com a Dislexia, é uma linguagem mais infantil, é para criança, sim, mas é interessante você, mãe, você, professor, comprar esse livro, ler esse livro e traduzir isso numa linguagem de um adolescente, para que esse adolescente entenda
que não tem nenhum problema ter dislexia. Pelo contrário, ele vai ver pontos fortes que ninguém nunca falou para ele e que ele tem dentro dele, né? Então, é, tem o link aqui embaixo. Vai lá, clica nesse link, leia esse livro e ajude, comece a transformar hoje essas dicas, esses passos que a gente deu para vocês, comece a transformar hoje a vida desse aluno adolescente. Nossa, essas suas dicas, Carol, foram assim essenciais, foram realmente maravilhosas. E a escola, ela precisa também ser parte dessa solução, né? Porque o Sim, bullying, ele precisa ser combatido com uma postura firme da escola, né? sim, Adaptações não são privilégios de ninguém, elas são direitos, para deixar todo mundo, como é a palavra que você usa, Carol? Eu esqueci. equidade, né? Para que tenham Equidade. isso. É equidade, então são direitos, não são privilégios, né? Então, os Sim, professores, os coordenadores, os colegas, eles precisam todos estarem aliados, né? Para que não tenha esses obstáculos na vida de quem precisa, dessas adaptações. E em perfeito. casa, o adolescente precisa saber que não precisa ser perfeito, ele precisa ter apoio. Acho que uma das coisas mais importantes para o disléxico, o adolescente que está nessa fase que é mais complexa, né, que a gente sabe, mas para todos os disléxicos, é o apoio, gente. O apoio é essencial. Ele tem quem apoiar e uma pessoa para falar para ele que sim, ele é capaz, né, Sim. Carol? Verdade. E ó, para a gente terminar, eu queria dizer para você, se você é um adolescente ou mãe de um adolescente, chama seu filho aqui para ver esse vídeo. Eh, eu queria dizer que você não está sozinho, né? É difícil passar por esse turbilhão da adolescência com os transtornos de aprendizagem, mas para um minuto, fecha seus olhos, respira. Solta a respiração, você vai conseguir. Cada um tem o seu modo de aprender, porque não tem nenhum disléxico igual um ao outro, né? Somos todos diferentes, mas você vai conseguir procurar e achar a sua modalidade de aprendizagem, com também profissionais que podem te ajudar, com aqui o podcast Dislexia com Café, também com o Instagram da Mônica, Sábios Disléxicos, o meu aqui do Enfrentando a Dislexia. Você vai aprender como estudar. O jeito certo que o seu cérebro responde melhor e você vai se sentir com mais valor. Você vai falar: olha, tá vendo que eu consigo? Eu consigo a mesma coisa que todo mundo, mas de um jeito diferente. E isso não é menos, não é desvalorizar, e sim você está valorizando o seu potencial, aquilo que você tem de mais importante, que é o seu modo diferente de aprender. O nosso cérebro aprende de um jeito diferente, com algumas estratégias ou escamotagens aí que o nosso cérebro faz, e tá tudo bem. É assim e a gente vai conseguir aprender assim, desse jeito. Então, seja forte, corajoso. Tem uma frase que minha mãe sempre me falava que era: eu sei que eu posso e eu vou conseguir. Não desista. A partir de hoje, pega aqui na nossa mão, aqui no podcast, segura aqui com a gente a nossa mão e você é capaz, você vai conseguir. E se você é mãe ou pai ou professor, lembre-se. Às vezes, o melhor que você pode fazer é estar presente, escutar e acolher. A adolescência, ela com um transtorno, né, de aprendizagem, ela pode ser muito desafiadora, sim, mas com apoio, com informação, que a gente sempre fala, e com muito amor, ela também pode ser transformadora. E, Carol, falou para o adolescente, né? Respirar e acalmar, né? Eu queria dar uma dica para os adolescentes, quando estiverem na prova ou estiverem no momento que bater aquela ansiedade, façam um exercício de respiração que é muito bom. Você imagina uma rosa na sua frente, não, uma vela, primeiro a vela. Uma vela, não, primeiro a rosa, é a primeira rosa. A primeira rosa. Você vai fazer.
vai respirar bem fundo, sentindo o aroma dessa rosa. Então, você fecha os seus olhos e respira bem fundo, sentindo o aroma. Depois você imagina uma vela e você precisa soprar para apagar essa vela. Você faz 3 vezes. E aí dá aquela aliviada, aquela Sim. tranquilidade. É uma boa Oxigena o dica. cérebro É. e E libera primeiro a a rosa, depois a ansiedade. vela, tá? Ok. Pra não ficar aquela confusão. Olha, se esse episódio falou com você, então compartilhe com quem precisa ouvir isso. E é claro, siga a gente ali no Instagram, @sábios disléxicos e @enfrentando a dislexia. Não esqueça de compartilhar e deixar seu comentário, que é muito importante. A gente quer conhecer a sua história aqui no Dislexia com Café. E a gente volta no próximo episódio, sempre falando sobre a adolescência. Um grande abraço a todos. A gente queria agradecer a todos que estavam aqui ao vivo e todo mundo que vai assistir depois. Não se esqueçam que todos os nossos episódios estão lá no Spotify, Dislexia com Café. Vão lá, tem muita informação, muito conteúdo sobre dislexia. Sim. E até a próxima sexta-feira com mais um episódio do seu podcast Dislexia com Café. Beijo!